Olá, queridos, é a Cleidiana do canal Azeite e Vinho, e antes de iniciarmos o tema do vídeo de estudo de hoje, eu quero trazer alguns esclarecimentos para vocês que eu era para ter dito no vídeo anterior, mas eu acabei esquecendo. Primeiro deles, por que iniciamos essa série de estudos com este tema, o Reino de Deus e a sua Justiça? Eu quero trazer para vocês, relembrar o versículo 14 de Mateus 24. O capítulo 24 de Mateus é quando Jesus esclarece para os discípulos a respeito dos últimos dias, de como ocorreriam os últimos dias. No versículo 14 ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado como testemunho em todas as nações da terra, então virá o fim. Quando nós lemos Mateus 9, versículo 35, o que você lê lá? Você lê que Jesus percorria todas as aldeias, cidades e as sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e também curando uma série de enfermidades das pessoas que ele encontrava durante as suas expedições, durante a sua caminhada. Paulo também nos alerta, tanto nas cartas de Gálatas 1, acredito eu, e nas cartas de Coríntios, acredito que principalmente segundo Coríntios, de que nós não devemos nem receber e nem anunciar um outro evangelho diferente daqueles que nos foram anunciados. Eu e você, meu amado, minha amada, não temos que pregar a nossa versão do evangelho. Quando nós ensinarmos a verdade a respeito para as pessoas, nós temos que pregar o mesmo evangelho que Jesus pregou e o mesmo evangelho que os discípulos após Jesus continuaram pregando. E a notícia que nós temos que anunciar, a novidade que nós temos que dizer às pessoas, as boas novas que nós temos que expor para as pessoas é o reino de Deus. Então, por isso, não dá para você começar a trazer a verdade para as pessoas sem entender o reino de Deus. E esse é o principal motivo pelo qual nós iniciamos esta série. Ok? A segunda coisa, e me perdoe por isso, é esclarecer da onde vêm as referências, porque nós estamos citando os significados literais de algumas palavras no grego, no latim, no hebraico, e você pode estar curioso da onde foi que surgiram os significados etimológicos dessas palavras. No latim, além dos dicionários de língua portuguesa, obviamente, também eu faço pesquisas em sites online, a origem da palavra, o etimologia e por aí vai. Já no grego e no hebraico, além de mais de 20 anos de estudo e formação bíblica, eu também tenho um material de apoio que são dicionários e concordâncias bíblicas. Os 4 principais que eu utilizo são o Strong, que eu acredito que vocês que estudam as escrituras conhecem o Strong, o Vini, o Dicionário Internacional do Antigo Testamento e o Dicionário Internacional Teológico do Novo Testamento. Então, esses são os meus materiais de apoio, são as minhas colinhas, ok? A outra coisa que eu quero passar para vocês é a importância da leitura do estudo complementar. Nesta série A Doutrina, cada tema é muito abrangente e não tem como nós falarmos todo o assunto apenas nos 35 minutos de vídeo que nós temos. Pois sim, nós realmente estabelecemos que cada vídeo estudo terá no máximo 35 minutos de duração. Então, para complementar os temas que nós estamos abordando por aqui, nós criamos os estudos complementares em PDF. Se você nos acompanha pelo canal do YouTube, o estudo complementar está na descrição do vídeo. Lá você vai localizar o link da pasta do Google Drive onde você pode acessar. E se você já é nosso inscrito no canal no Telegram, você sabe que abaixo de cada link do vídeo vai encontrar os downloads dos arquivos em PDF para também baixar, ok? E para a última coisa, o nosso canal no YouTube, ele é somente para compartilhamento e hospedagem dos nossos vídeos. Nós não fazemos nenhuma interação por aqui. Então, se você quiser conversar conosco, interagir conosco,
eu te aconselho a, se você já é usuário do Telegram, procurar o nosso canal por lá, ou se não, se torne usuário do Telegram e também procure o nosso canal por lá. Sem mais demora, que 35 minutos passa voando. Queridos, hoje nós vamos explicar para você a respeito da justiça de Deus, certo? E no final do vídeo eu quero que você compreenda 4 coisas exatas. O que é a justiça de uma maneira geral? Eu acredito que vai dar um baque para você, porque eu sei que a maioria das pessoas tem uma visão do que significa justiça. Dentro desse conceito de justiça, o que é a justiça de Deus, ok? A terceira coisa que eu quero que você aprenda hoje também são as palavras sinônimas. O que são palavras sinônimas? São palavras que nas escrituras também pode ser interpretada como justiça. E por que é importante que você saiba essas palavras sinônimas? Para que você tenha uma visão mais completa, mais abrangente do que a justiça de Deus significa. E por último, nós queremos trazer para você a raiz, o conceito básico, o que nós que estamos submetidos a Deus entendemos por injustiça. Então, querido, eu quero que você corra comigo no vídeo de hoje e vamos ao nosso estudo. Me acompanhe na leitura. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça, vamos ler Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Continuemos. Significado etimológico de justiça, latim, justitia, derivado de justus. O que significa? Direito, equidade. O que é equidade? Alinhado, equilibrado, moderado, que não está pendendo para um lado ou outro. Administração da lei, correção, retidão, lei e direito legal. No grego, 4 palavrinhas, dike, dikaios, dikaiosune, dikaiosine, que significa literalmente dar direção, indicar, posicionar, estabelecer. Outra coisa, o conceito, estado daquele ou daquilo que é como deve ser. Virtude, o que é próprio ou costumeiro, fundamentado pela lei ou legalmente estabelecido. Corretas, exatas, em conformidade, e também significa punição. Agora vamos ao hebraico. Hebraico, tsedek e tzedaká. Correção, direito, normal, retidão, veracidade, equidade, certo, atos justos, lei, aplainado e alinhado. E já vamos para o próximo slide. Ampliando o conceito de justiça, diante do que estudamos anteriormente, podemos compreender a justiça das seguintes maneiras. Primeira maneira, tanto a lei quanto a aplicação da lei. Segunda maneira, tudo que é certo, correto, normal, em suma, que é como deve ser. Então, a justiça é tanto a lei quanto a aplicação da lei. E também tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é normal, em suma, que é como deve ser. Terceiro aspecto de justiça, baseado nas palavras que nós estudamos no slide anterior. Tudo que foi determinado ou estabelecido, lembra? Legalmente estabelecido, como verdadeiro, correto e certo. Então, tudo que foi determinado ou estabelecido como verdadeiro, correto e certo. E o quarto ponto, atos justos, ações corretas e verdadeiras. E sobre a justiça de Deus? Vamos para o próximo slide. A justiça de Deus, parte 1. Uma vez que compreendemos o que é justiça, compreendemos que a justiça de Deus é tudo que ele estabeleceu e considera certo, correto e verdadeiro. Todas as suas leis e a aplicação dessas leis. O que mais é a justiça de Deus? Todos os atos próprios, ou seja, do próprio Deus ou não, nossos, que caminham em conformidade com o que ele considera correto.
atos justos, lembra? E o quarto, tudo que ele considera como normal, como devem ser, ou tudo que ele determinou que assim fosse. Quando nós entendemos, quando nós estudamos esse aspecto de justiça, a gente já começa a quebrar algumas ideias, porque geralmente, quando você pergunta para uma pessoa o que é justiça, a resposta dela, geralmente ela entende assim, que justiça tem a ver com você ser a favor dos menos favorecidos. Que justiça tem a ver com o julgamento de uma causa, né? O julgamento de uma causa, se está absolvendo ou se está condenando, não importa. Apesar que esse segundo conceito, o julgamento de uma causa, se aplica ao conceito de justiça. E nós, de maneira muito particular, justiça é quando Deus me favorece, justiça é quando Deus entende o meu lado. Só que aí, quando a gente estuda a palavra justiça, a gente entende que o conceito é muito mais do que ser a favor dos menos favorecidos, do que ser o julgamento de uma causa, do que Deus compreender o meu lado, compreender as minhas coisas. O conceito vai ampliando. E aí você começa a entender o quê? Que quando Jesus fala para você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, ele está dizendo tecnicamente assim, você precisa, dentro do conceito do arrependimento que a gente viu no vídeo anterior, você precisa reconhecer que esta terra tem dono e você precisa se submeter ao dono desta terra. E entender que ele não é só dono desta terra, ele também é dono de todas as criaturas que habitam tanto nos céus quanto na terra. Ele também opina, determina sobre a sua vida. E a segunda coisa é que você tem que buscar a justiça de Deus, ou seja, você tem que buscar tudo aquilo que ele considera correto, tudo aquilo que ele considera certo, tudo aquilo que ele determinou e estabeleceu que assim fosse. Tudo que para ele é normal, que é como deve ser. Quando você começa a estudar e a entender, você entende que para que as coisas lhe sejam acrescentadas, você precisa remodelar a sua vida dentro de um padrão divino. Você precisa remodelar a sua vida se colocando no lugar do banco do copiloto. Você precisa remodelar a sua vida estabelecendo um único Senhor, que não é você, assim como eu remodelo a minha vida, colocando Deus como meu único Senhor e me tirando de ser ponta de lança, entende? Me tirando do primeiro lugar. Não, o primeiro lugar de governo na minha vida não me pertence. Eu respondo a um rei. E nessa resposta desse rei, eu tenho que me tornar um justo, ou seja, eu tenho que andar em conformidade àquilo que ele considera correto. Eu tenho que andar em conformidade com aquilo que ele considera certo. Eu tenho que viver a minha vida da forma como deve ser, mas não da forma como eu acho que deve ser, mas sim da forma que ele determinou que assim fosse. E aí a gente começa a entender quando algumas coisas não estão dando certo na nossa vida e na vida de outras pessoas. Mas agora eu quero que você continue a leitura comigo, porque, como eu disse, 35 minutos passam bem rápido. A Justiça de Deus, parte 2. Eu quero ler com vocês Isaías 28:17, que diz assim: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Continuemos. No versículo de Isaías que citamos acima, lemos que a justiça é um prumo e o juízo é uma régua. O prumo e a régua são instrumentos usados na alvenaria para verificar se determinada construção, erguida verticalmente como um muro ou uma parede, estão devidamente alinhados, se não estão tortos, etc. Sendo assim, entendemos que a justiça servirá de base de alinhamento, de correção. Se servirá de base, então podemos dizer que a justiça é um padrão,
pois padrão é algo que foi estabelecido para servir de referência, base para outras coisas. Vamos continuar. O comentarista da Bíblia de Estudo Plenitude, foi uma Bíblia que eu tive por muitos anos, muito boa até recomendo se você quiser comprar para você. Ao comentar sobre Mateus 6, versículo 33, diz assim, ele fala, né, esse comentarista, e ele diz que a justiça de Deus é a vontade divina revelada ao homem para que este obedeça. Quando ele estava estudando Mateus 6,33, ao falar da palavra justiça, de kaiosune, que está ali em Mateus, no versículo 33, ele fala que o conceito que você tem que entender de kaiosune é a vontade de Deus revelada ao homem para que este a obedeça. Agora eu quero trazer para vocês os meus conceitos particulares de justiça, que são estes aqui. Primeiro, justiça é a ideia ou o plano original de Deus e as leis criadas para revelar, gerenciar e proteger essa ideia. Da onde que você está tirando isso? Vamos seguir a mais um conceito. Justiça é o motivo pelo qual Deus criou, organizou e estabeleceu todas as coisas e as leis que preservam este motivo. Mais um dos meus conceitos. Justiça é o padrão de Deus que revela sua vontade original e os processos que sustentam este padrão. Entretanto, Isaías não fala apenas da justiça, mas também do juízo. Juízo, tomando por base a palavra hebraica mishpat, que se encontra neste texto, podemos definir juízo como a aplicação da lei, o julgamento, a prática. Dessa forma, podemos dizer que a justiça é a ideia, o motivo e o padrão de Deus, e os juízos são as leis, os processos e as execuções que sustentam esta justiça. Então você pode dizer assim, Cleide, da onde foi que você tem essas opiniões particulares a respeito de justiça, né? Justiça é a ideia ou o plano original de Deus, justiça é o motivo, justiça é o padrão de Deus. Padrão baseado em Isaías 28, ok? É um texto que quando eu vou explicar sobre justiça eu explico. Eu esclareço, eu trago esse texto para as pessoas. Mas por que eu digo que é a ideia? Porque se justiça, se o conceito oficial de justiça é como as coisas devem ser, é tudo como foi estabelecido, tudo como foi determinado, tudo que é considerado por Deus como normal, então eu posso entender que a justiça é a ideia original de Deus para toda a sua criação. É o plano original. Só que esse plano, ele não pode apenas ser estabelecido. Ele também tem que ser preservado. E aí Deus, depois de criar todas as coisas, criou um sistema de regulamentação para que esse plano original seja preservado, para que ele não se perca com o passar dos tempos. Então, quando eu estudo a respeito da justiça e do juízo de Deus, é isso que eu compreendo, que a justiça é o plano de Deus para toda a sua criação e é a sua ideia. E quando eu falo plano da criação, eu não estou falando só sobre o projeto da criação em si. Eu também estou falando sobre a interação de Deus com a sua criação. A forma como Deus vai interagir com você. Tudo isso está dentro da ideia original de Deus. Tanto aquilo que ele queria criar e a forma como ele queria que as criaturas dele se conduzissem e a forma como ele também estabeleceu que ele iria interagir com a sua criação. Tudo isso é o meu entendimento de justiça e eu entendo que é baseado nas escrituras, é como está escrito, como eu estou explicando para vocês. E o juízo seria a aplicação dessa ideia, seria os processos que sustentam, que gerenciam e que preservam essa ideia. Acho que eu vou trazer um texto para vocês aqui que vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. Não matarás, lembra lá 10 mandamentos, Êxodo 20, onde fala ali não matarás, que o correto seria não assassinarás no hebraico. Quando você ouve esta lei, não assassinarás, não matarás, o que você entende? Que essa lei foi estabelecida para proteger a vida.
Então, a ideia original por detrás dessa lei é a proteção da vida. E aí, como é que você descobre que a vida tem que ser protegida? Porque foi estabelecida uma lei que diz que você não deve assassinar alguém. Você está conseguindo entender? Então, com o estabelecimento da lei, você consegue entender o que precisa ser preservado, você consegue ter a visão da ideia original. Então, a vida tem que ser protegida, e para a vida ser protegida, eu preciso estabelecer um limite. Eu preciso estabelecer uma régua. Eu preciso estabelecer uma base pelo qual as pessoas vão se lembrar de que a vida deve ser protegida e que ela não pode ser tratada de maneira leviana. Então, eu vou estabelecer a regra do não matarás. Quando eu estabeleço a lei do não matarás, além de proteger a vida, eu também digo que aquele que quebra essa lei está punível de consequências, porque eu declarei que a vida tem que ser protegida. Então, por isso que nós entendemos justiça e juízo como tanto a ideia original, quanto a preservação da ideia original. Então, por meio da lei de Deus, por meio da revelação da sua vontade, a gente tem uma ideia do que ele deseja e também uma ideia de como ele estabeleceu para proteger aquilo que ele deseja. Mas eu quero continuar com você a leitura desses slides. Vamos prosseguir na leitura aqui. Vamos lá? Outras palavras sinônimas de justiça. Chegamos àquilo que eu queria falar. Agora vamos trazer alguns textos bíblicos para mostrar as palavras sinônimas de justiça. Os primeiros dois textos são João 17, versículo 17, e Salmo 119, versículo 142. E o que nós lemos nestes textos? João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O texto de Salmos fala assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Estes dois versículos nos revelam que os termos palavra, lei e verdade são sinônimos. Por quê? Porque nós lemos que a palavra de Deus é a verdade em João, e nós lemos em Salmo que a lei de Deus também é a verdade. Então, palavra, lei e verdade são apenas diferentes maneiras de se entender a mesma coisa. A palavra de Deus é a sua lei e a sua lei é a própria verdade. Lógico, queridos, quando eu falo sobre sinônimos de justiça, eu estou falando sobre a justiça de Deus, ok? Até porque eu quero deixar bem claro aqui que para nós que acreditamos nas Escrituras e também para aqueles que escreveram as Escrituras, só existe uma justiça, que é a de Deus. E você vai entender melhor quando a gente explicar sobre injustiça. Continuamos. Salmo 40, versículo 8 diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, o que você percebe? Que neste texto vemos que vontade e lei também estão relacionadas. Por quê? Porque o fato do salmista querer fazer a vontade de Deus é porque a lei de Deus está no coração dele. Então nós podemos dizer que vontade, palavra, lei e verdade são sinônimas, ou seja, a vontade de Deus é a sua palavra. Você consegue saber qual é a vontade de Deus quando Deus fala, quando ele utiliza da palavra dele para nos revelar a sua vontade. E essa palavra que revela a vontade de Deus é a lei, e ela, a lei também é a verdade. Continuemos. Porque Provérbios 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são caminho de vida. Aqui, luz está relacionada à lei. Por isso, podemos dizer que luz, lei, vontade, palavra e verdade são sinônimas. Vamos dar sequência. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une-me o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, 11. Ou seja, eu peço para Deus me ensinar a andar no caminho dele.
E aí o salmista também diz que andar no caminho de Deus e andar na verdade é a mesma coisa. Ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Então o que a gente percebe aqui também, e eu estou trazendo esses textos, queridos, porque mas tem muitos outros textos que reafirmam tudo que eu estou propondo aqui. Esses textos são apenas alguns, né? Você vai encontrar outros textos que diz que caminho e verdade estão relacionados, além de Salmo 86. Eu até confesso que Salmo 86 não é o melhor dos textos, mas na correria para montar o slide encontrei esse. Mas você conhece, né? Me guia no caminho da verdade, a gente vê lá também Salmos 90 e por aí vai. Aqui lemos que caminho e verdade estão relacionados, por isso entendemos que caminho, verdade, luz, lei, vontade e palavra são sinônimas. Continuemos, já estamos terminando aqui. O que diz a verdade, Provérbios 12, 17, manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. O que diz a verdade, manifesta a justiça. Dessa forma, compreendemos que neste texto vemos que a verdade e justiça estão relacionadas. Por isso podemos dizer que vontade, palavra, lei, verdade, luz, caminho e justiça são diferentes maneiras de se compreender uma mesma coisa. A palavra de Deus é a sua vontade, a verdade, o caminho, a luz, a lei e a justiça. E esta justiça nos encaminha para a vida, como lemos, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a morte. É assim que lemos. Então, queridos, eu trouxe esse conceito de palavras sinônimas para você entender que a justiça de Deus, ela, nas Escrituras, ela pode ser compreendida de muitas maneiras. A justiça de Deus é a luz que eu e você temos que seguir. Ela é a lei, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Ela é a vontade de Deus manifesta para mim e para você, para que nós obedeçamos, para que nós a sigamos. E aí, quando eu e você estamos estruturando a nossa vida dentro daquilo que Deus considera correto e certo, da forma como Ele estabeleceu que as coisas assim fossem, eu e você nos encaminhamos para a vida. E aí, na vida, todas as coisas nos são acrescentadas. Na vida, tudo aquilo que precisamos, o comer, o vestir, o dormir, e também qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, como exercer nosso ministério, e também como cuidar da nossa família, como ter os nossos relacionamentos, e também a nossa eternidade com Deus. Tudo isso você vai compreender e você vai vivenciar quando você se conformar à vontade plena de Deus para você, que nós chamamos de justiça. E nós, quem é nós? Nós que seguimos a Deus. Você que estabeleceu Cristo como porta de entrada para o reino de Deus na sua vida. Você que nasceu de novo. Esses somos nós. E esse nós é desde o Antigo Testamento, das primeiras pessoas que disseram sim para Deus, até o Novo Testamento. E esse nós também nos alcança. Eu estou falando de todos nós, que acreditamos no Deus único e verdadeiro. E que acreditamos também no ministério de Jesus Cristo. Todos nós, ok? Então, que acreditamos no Filho de Deus, ok? Então, queridos, eu quero que você compreenda essa visão de justiça, que você entenda que a justiça de Deus, ela tem a ver com a base do governo de Deus, a forma, o que Ele criou e também como Ele administra a sua criação. Administrar seria correto, melhor ainda, para esclarecer tanto a lei quanto a administração da lei. É o que Ele fez, mas também como Ele quer preservar o que Ele fez. Tudo isso é a justiça de Deus. E agora nós iremos continuar o nosso estudo. E eu quero que você me acompanhe na leitura. A justiça versus injustiça. Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Acredito que você possa acreditar que não há necessidade de falar em justiça,
já que fica óbvio que a mesma possui o sentido contrário de justiça. Entretanto, o que queremos esclarecer é o conceito bíblico de injustiça. Injustiça nas Escrituras não é somente o contrário da justiça, mas todo e qualquer padrão de certo ou errado que não seja o de Deus. Outras palavras sinônimas para injustiça nas Escrituras é justiça própria, o livro de Romanos fala muito sobre justiça própria, ou iniquidade. A palavra iniquidade, querida, é sem equidade, ou seja, sem alinhamento, sem equilíbrio, sem moderação, algo que está pendendo de um lado para o outro, que não está firme, que não tem uma base sólida. Então, a raiz do pecado é a iniquidade, ou seja, a raiz do pecado é a injustiça. Por você estar fora daquilo que Deus estabeleceu como deve ser, é por isso que você peca. E você vai entender um pouco melhor quando nós, no terceiro vídeo dessa série, que nós falaremos sobre santidade versus pecados. No texto acima, lemos que existem caminhos que parecem corretos, lembra? Há caminho que parece direito, justo, correto para o homem. Mas afinal são caminhos de morte. E por que assim? Porque nas Escrituras, justiça real, verdadeira, o que realmente é justiça, é apenas a de Deus. Aí continuemos. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro na tua justiça, na tua somente. Aí você pode interpretar assim, por que nas Escrituras a justiça de Deus, quando fala em justiça nas Escrituras, só está falando sobre a de Deus, e quando é a minha visão do que é certo ou errado, Deus trata como justiça própria ou como injustiça? Eu vou explicar isso da maneira mais simples do mundo. Querido, eu e você somos criaturas. Nós não somos a origem de nada, nós somos descendência, nós somos continuidade. Quando nós entendemos que a justiça é aquilo que foi estabelecido, como as coisas têm que ser, então isso só pode se aplicar a Deus, porque é Ele quem criou todas as coisas. Ele é verdadeiramente quem sabe como as coisas têm que ser. Por isso que o conceito da justiça, quando se aplica a mim e a você, só está correto quando tem a ver com eu estar ajustada à visão de Deus. Mas se o meu senso, se o meu padrão de certo ou errado não está alinhado ao dele, então isso na minha vida não é justiça. Isso é iniquidade, isso é justiça própria. Porque eu só me torno justa quando eu estou em conformidade ao que Deus estabeleceu como certo e errado. Sem eu estar submetida e alinhada ao que Deus entende como certo e errado, eu sou injusta aos olhos de Deus. Por quê? Porque eu quero dar ordem à criação dele. Eu quero determinar, eu quero dar um fim diferente àquilo que ele propôs. Então, quando eu começo a alterar as coisas que Deus estabeleceu de uma forma contrária àquilo que ele estabeleceu, eu estou sendo injusta aos olhos da principal autoridade sobre a minha vida. E eu quero que você entenda, lembra que eu falei no vídeo passado, não tem uma visão democrática. Ou seja, não ache que Deus é só teu Senhor quando você aceita Ele. Deus é Senhor de todos, independente se você aceita o governo dele sobre a sua vida ou não. Você não precisa votar em Deus para que ele seja seu governante. O que acontece é que quando você aceita Deus na sua vida, você passa a estar sobre a cobertura de Deus e ser beneficiado do governo de Deus. Mas se você não aceita Deus na tua vida, então você está do lado dos rebeldes, e aí o governo de Deus vai vindo sobre a sua vida como punição. É a mesma coisa de você estar dirigindo e ali tem uma placa, uma sinalização que diz que você tem que andar a 60 quilômetros e você decide quebrar essa lei e andar a 120. Aquela lei, ela não foi você, ela não é uma escolha sua.
né? Ela não tipo assim, ó, você não tá escrito que se você quiser quebrar a lei de velocidade, você pode, que você não vai ser punido. Não, existe uma lei que independente do que você aceita, concorda ou não, você tem que seguir ela. A aplicação da lei depende do que você concordou ou aceitou. Entretanto, você sabe que se você quebrar a lei, você vai receber algum tipo de punição, uma multa, que dependendo dos números de multa que você já tem por transgredir o excesso de velocidade, você pode até perder a carteira. Então você está ciente que essa lei tem que ser obedecida, independente se você concorda com ela ou não. Mas você sabe que se você desobedecer, você será punido por isso. E é dessa forma que você tem que entender o reino de Deus e a sua justiça. Deus, ele não será seu governante quando você concordar com ele. Ele já é. Entretanto, quando você aceita, você não apenas tem o privilégio de estar sob a guarda de Deus, de estar sob a proteção de Deus, como também, se você reconhecer a Jesus na sua vida, você vai ter direito a se tornar filho de Deus. Então o processo é um pouco mais amplo do que a nossa visão democrática compreende. A gente pensa, não, Jesus só se tornou Senhor da minha vida quando eu aceitei. O Pai só se tornou Senhor da minha vida quando eu aceitei. O Espírito Santo só se tornou Senhor da minha vida quando eu aceitei. Não, querido. O Deus pleno já era Senhor da sua vida, você aceitando ou não. Mas por você aceitar, agora você pode ser beneficiado por isso. Ok? E eu quero dar continuidade para reforçar para você que injustiça é o padrão que eu e você temos de certo ou errado, que não está fundamentado em Deus. E eu quero trazer outros textos que reforçam esse entendimento para você. Por favor, me acompanhe na leitura. Primeiro texto, eu só vou ler para a gente encerrar o que está em negrito, mas eu gostaria que você lesse Romanos 1, 18 ao 25, mas eu só vou ler a parte em negrito, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando eu sei que a justiça de Deus também pode ser compreendida como verdade, eu posso substituir isso daqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça pela injustiça. E por que eles detêm a justiça pela injustiça? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quando ocorre essa substituição? Quando é que eu começo a adorar a criatura no lugar do Criador? E essa criatura pode ser eu mesma, tá? Você mesmo, querido. Quando eu começo a achar que a minha visão de certo e errado é tão importante ou mais relevante que a de Deus. Quando eu começo a determinar a minha vida da forma como eu penso melhor, sem considerar aquilo que Deus pensa melhor, eu estou transformando a verdade de Deus em mentira e eu estou sim adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, mesmo que esta criatura seja eu mesma. Outro texto, Jeremias 7, versículo 23 e 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem me atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. E na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. E há uma arrogância naqueles que se submetem a Deus, que acham que que Deus é uma coisa e é assim que eles entendem, né? Uma coisa. Que Deus é uma coisa do passado, é uma coisa de pessoas de mente tacanha, alienada, que quem acredita em Deus não está de fato sendo cultural, não tem cultura, né? Não é inteligente o suficiente. Mas a verdade é, querido, se você não reconhece o governo e a autoridade de Deus, se você não se ajusta para andar em todo o caminho que Ele ordena, você não está andando para frente, querido. Na verdade, você está andando para trás.
Continuemos. Assim diz Javé: maldito o homem que confia no homem e que busca apoio na carne e cujo coração se afasta de Javé. Então aqui a gente compreende a base da impiedade. Um coração afastado de Deus, ele vai se apoiar nele mesmo ou em outras pessoas. E aí Jeremias 17 continua dizendo que esse tipo de coração é totalmente corrompido. É totalmente enganoso e corrompido. E por que ele é enganoso e corrompido? Porque ele está afastado de Deus. Ele está afastado de Deus, então ele apoia nele mesmo, apoio na carne. Algumas outras versões, a Revista Atualizada, diz assim, que faz do seu braço mortal a sua força. Ou seja, se apoia em si mesmo. E maldito o homem que confia no outro homem. Entenda, querido, esse confiar aqui não está falando sobre dar crédito, sobre acreditar que as pessoas vão cumprir o que elas prometeram. Aqui está falando sobre dependência. Aquele tipo de dependência que eu e você deveríamos ter só de Deus, a gente começa a se apoiar em nós mesmos e nos outros, e o nosso coração se torna enganoso e corrompido, porque ele está afastado da verdade, ele está afastado da vontade de Deus. E tudo isso gera injustiça ou justiça própria ou iniquidade, e essa iniquidade vai dar luz ao pecado. E para finalizar com vocês, eu quero trazer Salmos 97, versículo 1 e 2, que diz assim: reina, ó Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. O que você entende? A forma como Deus governa é por meio da justiça e do juízo. Justiça, a ideia; juízo, a aplicação e proteção e preservação dessa ideia. Essa é a base de governo de Deus, é a base do seu trono, é a forma como ele reina, é a forma como ele administra o seu negócio, a sua criação, a forma como ele também interage com as suas criaturas, com os seus filhos. No estudo complementar, você vai ter uma ideia um pouco mais clara. Nós iremos reforçar esse conceito na sua vida, mas também traremos para você o entendimento da justiça comum, ou a justiça macro, que serve para todos nós, e a justiça específica ou micro, que serve apenas para você e para mim. E também como a vontade de Deus, que é a sua justiça, opera nas nossas vidas. Como você consegue entender e buscar a vontade de Deus para você. E era isso o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.